se consumia, queria saber. Ouvi uma voz do céu que lhes dizia: tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa santo és. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa santo és. Amém? Vamos ser Deus, grupo com palmas para Jesus, amém? Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meu Senhor, dá-me mais gratidão por tu vencer e fizeste por mim. Por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai e Senhor, mais humildade, cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Que graça desce ao meu coração, a santidade, a paz e a fé. O meu celeste, meu coração, e liberdade estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai e Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pecado perfeições assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó Pai e Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Agradecendo a oportunidade. Glória a Deus, certo, Senhor. Fazer, né? Por reverência ao Senhor, por isso que a igreja se coloca em pé, né? Para se receber o servo do Senhor que vai ministrar a palavra nessa hora, amém? Bênção chegou, Deus está aqui, com seu poder, o mal
escola bíblica está com falta, da igreja sem oração está com falta, sem louvor está em falta, não havendo também esse ensinamento bíblico está em falta. Tudo tem que estar bem ajustado, porque tudo faz parte do corpo de Cristo, o Senhor da glória. Nós tivemos comentário na outra segunda sobre o perigo de receber a graça de Deus em vão. E como isso se identifica na Bíblia, a palavra de Deus. E estão compreendendo? O perigo de receber a graça de Deus em vão. Eu tive esse comentário. E tem o cabeçalho da história, testemunho da história bíblica, como a pessoa ela recebe a palavra de Deus e não considera uma coisa vã. Já vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, estamos, meu Deus, meu Pai, pedindo, Senhor, que a tua palavra ela venha a cada momento a mais. Meu Deus, meu Pai, na virtude divina, Senhor, da tua palavra santa e poderosa, meu Senhor da glória que permanece em Cristo Jesus, teu amado Filho, na virtude divina, Senhor, do teu santo evangelho, da tua santíssima palavra, cumpre a mente de cada um, para que sejamos, Senhor da glória, bem edificados pelo poder da tua santa e gloriosa graça, a tua infinita misericórdia, e permanece o grande Deus para sempre, em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Já vamos meditar sobre esse assunto no capítulo 6 da primeira e segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos fazer essa avaliação importante na palavra de Deus que nos fortifica. A palavra ela fortifica. É alguém visitante, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Isso. Seja bem-vindo e seja bem-ido também. Em nome de Cristo. Seja bem-sucedido. Já aprendemos várias vezes pela Bíblia que a pessoa, nós, recebemos a palavra. Saímos. Entramos crescendo em quê? E no conhecimento, na união, não é isso? Na oração, enfim. E saímos crescendo na graça. Isso é importante, porque às vezes a língua, às vezes invertida, às vezes espero que você não vai sair como você entrou os que já são instruídos. Essa palavra ela cabe para quem ainda não recebeu a palavra, não é? Mas para os que são instruídos, da maneira que a pessoa entra na igreja, ela sai, ou não? Por quê? Ajuda aí, irmã Fernanda. Porque nós estamos na posição de crescimento. 1 Pedro 3,18, 2 Pedro, crescer e no crescimento. Então você entra crescendo e sai crescendo. E permanece crescendo. Entra transformado e sai transformado. De glória em glória. É a maneira sistemática de se examinar a palavra de Deus. Tem a Bíblia, essa parte sistemática de examinar a palavra e crer nela, crer na palavra. Às vezes tem versículos que precisam ser bem interpretados, não é? Ou não? Esse negócio de expressar, faz prova de Deus. Precisa ser bem interpretado, não precisa? E quem vive provando a Deus, quem pôs o Deus à prova foi o diabo. E Jesus falou isso no Tomé, não é? Não seja incrédulo.
Israel estava num pecado tão grande, mas tão corrompido, a ponto de Deus dizer para eles: vocês não creem mais em nada, então façam de mim próprio. Mas por que Deus mandou fazer? Olha lá todo o texto de Malaquias, os irmãos podem ver que Israel estava em plena corrupção, em tudo, nem sabia, não tinha nem discernimento quando pecava. Pecava e dizia: por que pecamos? Era infiel com seus cônjuges e dizia: em que somos infiéis? Aí Deus falou a Israel que você pode pegar aquele texto que Deus mandou Israel que provasse ele, mas que tanto rebelde que Israel estava. Tremenda história, sabia? Lê o texto com cuidado lá em Malaquias, no capítulo 1, 2, 3, principalmente, é a rebeldia que Israel estava, e Deus falou com eles, né? Então, fazer isso, fazer provar a mim deles. É a ajuda que Deus manda, só que não é apoio para alguém tirar vantagem naquele sentido, né? Naqueles versículos. Não tem como tirar vantagem nele. Aqui no capítulo 6, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, tem uma recomendação, segundo os Coríntios, capítulo 6, versículos 1 ao 4. Encontraram? Diz a palavra de Deus. Podemos ler, irmãos e irmãs? Se tem alguém visitando, seja bem-vindo em Cristo. Todos encontraram? Vamos ler juntos. Faça parceria com alguém que não tiver com a Bíblia. Porque Jesus estava pregando para uma grande multidão, dando instruções boas, e uma mulher quis ganhar Jesus com a lábia. Bendito é o vento que trouxe e o seco que lamentaste. Quis colocar Jesus mais baixo, aí mais alto. Aí ele diz: não, mas bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Sempre cortando as posições. Todos encontraram? Amém. Então vamos meditar. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Que não recebais em vão a graça de Deus. Olha bem. Versículo 1, porque ele diz: eu te ouvi a tempo de oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo, diz aqui a palavra de Deus, sobremodo, que o tempo sobremodo, portanto, eis agora o dia da salvação. Versículo 3. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministro de Deus, há muita o quê? Na muita, no cabeçalho de não escandalizar a palavra. É o que diz a palavra, como nós vemos. Na muita, né? Na muita paciência. Nas aflições, nas privações, nas angústias. Tudo bem. Então vejam bem. A palavra, ela não tem escrito só na letra, só no papel. Nessa época da graça, a palavra tanto está escrita no papel, quanto dentro dos nossos corações. Para quê? Para que a mesma palavra seja
e não haja escândalo em coisa alguma. Já que a palavra está escrita em nossos corações, nós temos muito motivo de agradecer a Deus pelo que temos, pelo aquilo que Ele já nos deu. E para que sejamos assim, é necessário que tenhamos cabeçalho da estrutura bíblica. A palavra é muita paciência. Por que muita paciência? Eu estava comentando sobre isso, foi quando cedo nasci, muita paciência, e lá alguém disse que a pessoa ensinou que não pode pedir paciência. Deixa bem, aí não pode pedir paciência porque na visão dela, mas na visão bíblica é diferente. Quando se diz muita paciência, é porque a pessoa ela tem um preparo psicológico. Antes que venha a tribulação, vem o quê? Preparo. Compreendeu? Há muita paciência não quer dizer que você vai enfrentar uma tribulação acima da paciência. Ela traz uma plena segurança. Mas só que quando você pede paz, quando Deus recebe a palavra de Deus, quando a pessoa recebe a Cristo, aceitou a Cristo de coração, então o próprio Cristo vai modelando aquela pessoa. Sabia disso? Quando a pessoa aceita Cristo, ela recebe o quê? Paz com Deus. Imediatamente aquela paz que é pela fé, aquela pessoa, ela recebe firmeza. Até aí não veio tribulação. Depois, ela sente aquela firmeza, ela tem a revelação da glória. Está em Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Mas vai para o 3. Tem a revelação da glória. E com a revelação da glória, ela está psicologicamente preparada, porque não é somente no papel como estou referindo. Agora a palavra está escrita em nossos. Então, depois da fé, justificação, paz, revelação da glória, aí vem o quê? Tribulação. Só que vindo a tribulação, não dá para se assustar. Porque primeiro Deus já preparou a pessoa de uma maneira toda especial para que ela conviva com a tribulação. A tribulação ela testemunha do quê? Do que a tribulação traz testemunho do quê? Que a pessoa tem paciência. E essa paciência, ou aquela paciência que a pessoa tem, é fruto do quê? Fruto do Espírito Santo, e não nos leva a cometer a escândalo. Porque se você não tiver paciência, todas as vezes que vem a bênção, você joga fora. Porque ela vem acompanhada com paciência. É uma realidade isso. A gente tem cada exemplo na Bíblia Sagrada sobre falta de paciência, que são coisas desastrosas. Vamos voltar lá para o Antigo Testamento, dando um exemplo disso lá em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Glorificado é o nome do Senhor da glória. É importante estarmos sempre nesta provisão da palavra do Senhor, nosso amado Deus. Encontraram? Vamos ver o que diz essa boa palavra. Aleluia. Encontraram? Êxodo capítulo 32. Pode ler, irmão Flávio. Versículo 1 ao 5. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levanta-se, faça para nós deuses
as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: se são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram-nos deles da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Isso. Faltou paciência. Quem não tem paciência entra na idolatria, vê se fácil. Fácil. Moisés subiu ao monte e ele viria no tempo certo. Só que para o recebimento de Moisés necessitava o quê? Paciência. Já que faltou a paciência, foi vencido pela idolatria. Não sei se o irmão está com a Bíblia aberta aí, irmão Nilton, no mesmo capítulo 12. O prejuízo que trouxe a falta de paciência muito grande. Tem 2, versículo 26 e 27, 28. Falta de paciência leva ao pecado grave. Pecado do quê? Aí levou o pecado de idolatria. Isso está exemplificado no capítulo 10 de 1 Epístola de Paulo aos Coríntios. Pode ler, irmão querido. Isso. Que vocês não olham, né? Quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa. De porta. E mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia os 3.000 homens. Olhe bem, falta de paciência. Promover idolatria. A paciência. Qual a tribo que teve paciência? Eram 12 tribos de Israel. Qual a única tribo que perseverou com paciência? Lê o versículo 26 novamente. 26 e 27. Isso é importante avaliar a palavra de Deus. Pois, o mesmo? É o mesmo. Pois se refere Moisés na porta do arraial e diz: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu próximo. Todos que foram sem paciência, perderam a paciência. Naquele dia, quantas pessoas? 3.000 morreram pela espada. Por falta do quê? De paciência. E somente uma tribo, imagina bem como não devemos emocionar. Somente uma tribo, ela ficou isento de condenação, morte instantânea. Pegue cada um, vai perante o seu irmão, mate a espada. E matar naquele dia, caiu 3.000 idólatras. Por falta do quê? De
também, além disso, eles perderam, irmãos, as 11 nações de Israel, 11 tribos, melhor dizer, perderam o direito de sacerdócio. Quando Moisés disse assim: quem é de Deus vinde a mim, venha a mim. Qual a tribo que foi a Moisés, notificou diante de Moisés? E qual foi a tribo que Deus preparou, escolheu para sacerdote? Daí desse dia para frente, dali para frente, todas as 11 tribos, mesmo as gerações que devia seguido, devia que inclinasse diante da tribo de Levi, porque eles foram perseverantes e tiveram uma plena garantia da segurança, é o efeito pleno da salvação que o Senhor deu, ou seja, a conservação com vida. Uma tribo perseverou, 11 tribos prevaricaram, e naquelas 11 tribos morreram naquele dia 3.000 pessoas, 3.000 almas, mortos pelos seus próprios companheiros, pelos seus próprios irmãos. A falta de paciência, ela leva você a perder toda a oportunidade que Deus dá para bem. Sabia disso? Ou não? Sim. E no capítulo 3 de Samuel, não sei se os irmãos conhecem bem sobre a história de Saul, não sei se precisa ler ou só comentar. Não teve paciência de esperar. Saul não teve paciência de esperar Samuel chegar, né? Ele foi consultar uma feiticeira. Não, foi Saul. Antes disso, já foi as últimas transgressões de Saul. Ele precisaria enfrentar, vamos lá para esse 1 Samuel 13. Ele precisaria enfrentar uma guerra contra os filisteus. Só que, na época, primeiramente, para ir à guerra, tinha que oferecer o holocausto a Deus e depois preparados isto para a guerra. Aí era necessário que a pessoa tivesse alguém que oferecesse aquele holocausto. Só que, devido à transgressão do capítulo 12, ou 32 de Êxodo, os irmãos leram, agora ninguém poderia oferecer sacrifício a Deus, somente. Vocês estão compreendendo? Corromperam. Somente um sacerdote. O sacerdote era da tribo de Levi. Era da tribo de Levi. Isso. Só que Saul era de qual tribo? Para quem não sabe, era da tribo de Benjamim. E daquela tribo também participou daquele pecado da adoração, bezerro de ouro, por falta de paciência. Agora está lá um rei com uma graduação diminuída referente a Samuel, e aquele rei agredido do povo, e o clima gera de guerra. Só que antes que começasse a guerra, um sacerdote precisaria oferecer o sacrifício a Deus. Degolar animais, de acordo com o ritualismo da lei, mas somente de qual tribo? A tribo de Saul era de qual tribo? Para quem não sabe, ele era benjamita. Era da mesma tribo de Paulo, o apóstolo Paulo. Por isso que Paulo é chamado de Saulo. Ele é chamado de Saulo por causa da tribo, sabia não? A palavra Saulo refere a homenagem ao rei Saul, que era da mesma tribo de Saulo. E vamos aqui para 1 Samuel, capítulo 13. Aqui nós vamos começar pelo versículo 8. Diz a palavra de Deus. Se a irmã Fernanda quiser ler até o capítulo 8, do versículo 8 do capítulo 13 até o versículo 5.
1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 até o 5, mas depois nós vamos dar prosseguimento. Na minha Bíblia está escrito assim: Saul oferece sacrifício e é reprovado por Samuel. Entendo na minha Bíblia, versículo 8. Até o 5, depois os irmãos vão cooperando aí. Até o 15, não? Até o 15, não? Até o 15, mas a irmã para ter uma participação vai até o 5. Depois outro irmão de Ailton vai até o 10. Aí o irmão Flávio está caminhando. É do 13 até o 5. Capítulo 13, versículo 8, 9, ou seja, não é 5, é versículo 8, 9, 10 e 11. Isso. Pode ler. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinava. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispensava dele. Se espalhava, não é? Dispensava. Essa palavra. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceram o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava. Quem não tem paciência tem desculpa. De junto de mim. Tu não vias nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em muito mais. Você, irmão, não jeito. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e violentei mim, e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor Amém. ordenou. Isso, irmão Flávio. No meu está escrito: você cometeu uma loucura. Compreenderam o que significa a falta de paciência? É louco. Cometeu o quê? Loucura. Então veja bem, quando ele sobrasse neciamente, é a maneira de cometer pecado de novo. Por que é indispensável a escola bíblica nas igrejas? Porque às vezes a pessoa, por não conhecer artigos, ela comete o pecado de loucura e pensa que está muito bem estabilizado com a palavra. Repete a mesmo versículo, irmão. Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Veja bem. Por falta do que, irmãos? Galera, o tema chave. Paciência. Falta. Paciência. Samuel falou com Saul: espere em Gilgal 7 dias, e eu irei fazer o trabalho que o sacerdote deve fazer. Samuel é de qual tribo? Benjamim. Samuel? Samuel. Levi. E aonde começou somente a estabilidade de uma única tribo ser sacerdote? Está em Êxodo 32, 26, 27, 28. Irmão, já lemos. Compreenderam como estão compreendendo? Como funciona bem. Então chegou o momento que era necessário o holocausto, mas somente um da tribo de Levi. E aquele da tribo de Levi, Samuel, até no momento que Saul esperava, Samuel vai chegar, mas passou a hora, mas não passou os minutos. Passou o horário, mas não passou os
minutos. E o que aconteceu? A desculpa apareceu. Os filisteus se avançavam e Israel se espalhava. E a falta de paciência gerou um medo terrível na mente de Saul, uma desconfiança, um desespero. E ele pegou o holocausto e ofereceu. No momento exato que ele termina de oferecer o holocausto, o que aconteceu? Que aflição, né? E Samuel perguntou o que ele fizesse. Que loucura é essa? Os irmãos já entenderam que Jesus disse que os loucos ficaram de fora? Está compreendendo, irmãos? Nós tivemos o cabeçalho desse tema, foi em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4. Para que o nosso ministério não seja escandalizado em coisa alguma, e a gente observa nas redes sociais os cristãos, não é? Todo mundo está vendo por aí, não é todos os crentes, mas uma certa parte de crentes, por falta de paciência, tem acontecido até o que deu. E não são poucos não, é o que está acontecendo constantemente. Falta de paciência, voltando ver o assunto de Samuel. Quando Saul termina de oferecer o holocausto, a presença de Samuel e a repreensão também. O que fizesse? Aí gaguejou, né? Como ele procurou palavras, não encontrou. Porque na verdade não tinha palavras motivadas para que ele se não perseverasse na paciência. Uma prova que Deus deu. Se ele pegasse, então Deus mudaria pelo plano de Davi para Saul. Porque o Senhor disse, olha, Deus ia confirmar o teu reino para sempre, ou seja, os que vêm assentando no trono, começando por Davi, Deus descendente, os irmãos podem fazer uma escala sobre o rei de Judá, o governo de Judá, que todos que assentavam no trono morriam seguindo, referente a quem? Davi. Isaías fala disso, capítulo 55, verso 3, que o Senhor daria a bênção dos pacientes, daria as beneficências, bênçãos de Deus a Davi. Então foi de descendência, até chegou a quem? Jesus. Isso começou em Davi e terminou em quem? Jesus. Em Cristo, na mesma linhagem do reinado de Davi. Isso poderia ter acontecido no reinado de quem? Saul. Nossa, é interessante isso. Participa aí, Rosana, você gosta de participar? E é bom. No reinado de quem? Mas se tivesse Obedecendo. na ciência. A obediência não era o sacrifício, era Esther. É um mistério a obediência, né? Não, sem obediência, uma pessoa está desprotegida todo o tempo. Biblicamente falando, sem paciência, ninguém tem proteção de Deus. Pode ter proteção em parte religiosamente, mas espiritualmente, especificamente, a convivência com a essência do Espírito não tem. Por isso que é uma escola bíblica analisando bem. Não sei se a irmã quer ler para nós, aí Apocalipse 3:10, acho que nem precisa ler, é tão conhecido, né? Isso. Analisando a palavra, não tem, então não tem firmeza. Mesmo que a pessoa pense que tem, ela tem fé? Tem. Tem dons? Também tem. Só que proteção divina na salvação, a Bíblia diz que é insegura. 3:10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também guardarei na hora da tentação, e há de vir todo o mundo para tentar-se e habitar-se na terra. Você habita na terra. Como o quê? Guardasse o quê? A palavra da A palavra dá algumas traduções, diz perseverança, e
impacientes são guardados como a menina dos olhos de Deus. Enquanto os impacientes têm uma história pecaminosa de linhagem, de família para família, de família para pai, que estende a história de Samuel, de Saul. Hoje poderia, depois de ti, teu filho, teu neto, bisneto, e se assim se vai, a tua descendência, possuir o reino para sempre. Mas hoje Deus tirou o teu reino e escolheu um que é segundo o seu, que é o da tribo das tribos, Jesus é da tribo que começou na linhagem por causa do quê? Porque havia segundo o coração, mas era humano. Não, Saul, descobrimos bem, Saul não se justificou, ele não se humilhou. Ele disse, olha, sabe o que aconteceu? Esse holocausto apareceu feito por mim, o culpado é o povo. Não foi isso, Laércio? Ele disse, o povo se espalhava e tu não vinhas. Então ele chegou na conclusão, e eu violei a lei do Senhor, ele não guardei o mandamento. Aí Samuel disse, olha, você atuou como louco. Loucura é tudo aquilo que transgride a realidade da palavra de Deus. E Deus poderia ter te constituído para sempre a tua família até chegar à linhagem de quem? De quem, irmãos? De Cristo. Aí Deus disse, olha, aparece esse fundo do meu coração e esse eu vou perseverar a linhagem. Vai de tempo em tempo, até chegar ao nascimento de... Então Cristo deveria nascer segundo a promessa feita a quem? A Saul. Só que por falta de paciência, ele perdeu todo o privilégio que é. Mas isso começou onde? A falta de paciência sobre a degradação das tribos. Aonde começou? Nós lemos hoje, Êxodo 32. 11 tribos, por falta de paciência, cometeram pecado de loucura e morreram à espada aquele dia. 3.000 almas. Se nós olharmos na conexão bíblica, os arrependidos no dia de Pentecostes, na pregação de Pedro, quantas almas foram? 3.000 almas se arrependeram e foram livres da sentença. E 3.000 almas, por causa da falta de paciência, se renderam à idolatria e morreram. Perdeu, nesse dia morreu ao fim da espada. A idolatria tem a idolatria, eulatria. Quem sabe o que é isso? Eulatria. Sabe, gente? Não? A Bíblia hoje, irmão, ela nos traz uma comunicação, comunhão e trabalho. O trabalho, nós somos cooperadores de Deus, está compreendendo? E o Espírito Santo é um que nos prepara, por exemplo, 5 obreiros, incluindo homens e mulheres. Todos têm a mesma visão do trabalho, mas em unanimidade. Está compreendendo? Quando eu me declaro, só eu vou orar, e o povo no entendimento, ele faz fila no distrito, eu observo isso. Eu vou orar, 4 obreiros, eu vou de lá. Não, se eu orar, a não ser que eu regoe com azeite, se eu orar, você, o irmão Laércio, o irmão, a irmã, tem que estar junto. Porque não estando junto é eu e idolatria. Eu e o povo aceita. Idolatria. Então eu idolatro uma pessoa só para orar. E é a pessoa que não edifica o seu irmão na companhia para o trabalho do Senhor, ela está se destacando ela como eu e idolatria.
Só eu que posso orar. Você não pode. O outro também não. Só que Deus diz, você pode, você pode, você pode. Você pode, nós podemos trabalhar juntos. Primeiro, referindo a tudo isso, como Deus condena o pecado de mariolatria. Mariolatria, que é isso? Idolatrar Maria. Deus condena o pecado de angiolatria. Que é isso? Idolatrar anjos, que corrompeu lá na igreja de Colosso. E entrou numa doutrina de mistura de feitiçaria com religiosidade cristã, só que Cristo não se mistura. Por causa de angiolatria, Colossenses fala disso, no capítulo 2, 18, 16 ao 18, fala disso, tá? Contra a angiolatria. Falo também repreendi os membros da igreja de Corinto sobre eriolatria. Uma pessoa se destacar melhor do que a outra, a ponto de dizer eu sou daquele, eu sou do outro. Eriolatria. Bibliolatria. Tem não? Isso. Eu amo a Bíblia, mas esse versículo é o preferido. Idolatrou. Está compreendendo? Por que idolatrou? Dê uma olhada aí, irmãos. Se o Laércio pode ver para nós lá em Provérbios 30, verso 5. A palavra. Então, tem tantos tipos de pecados que às vezes a pessoa pensa que está tão bem, convivente com a vida, que está caminhando para trás e pensando que está indo para frente. Provérbios 30, verso 5, é o versículo chave. Encontrou, irmão Laércio? Pode ler. Para os temerem. Toda a palavra de Deus é escudo para os que nele. Vamos usar o texto como pretexto, porque não é doutrina, é doutrina humana. Pretexto é doutrina humana. Então é idolatrou um texto da Bíblia mais do que outro. Quando Jesus disse ao diabo, usando a palavra, ele diz, mas em toda a palavra que sai da boca de Deus, virá o homem. Jamais voltará vazio. Também, porque a palavra bibliolatria. Bibliomacia. Bibliomacia. O que é bibliomacia? Isso. A pessoa pega o versículo isolado e diz, Deus, tudo é possível crer, tudo é possível crer de acordo com a vontade de Deus. Tira a bibliomacia do lado, porque quem usa isso é o espiritismo. O Evangelho de Allan Kardec, Chico Xavier e outros mais, nossos pais das altas religiões espíritas, traz esse regime de tanto usar um texto sem contexto, um versículo isolado, e também de tirar versículo na Bíblia e dizer aqui que Deus falou comigo. E a palavra, mais ou menos 50% das profecias são do Antigo Testamento para Israel. Na época de Israel, até João Batista. Da época do Sinai até João Batista, 50% das profecias foi segundo a lei para quem? Israel. Só que passou. Agora nós temos que ler um texto. Quantos textos nós lemos hoje? É um tema, não é? Sobre o quê? Paciência. Isso. Retirar um versículo e receber como resposta de Deus não é confiável. Pode até acontecer, mas o que é por aventura não é confiável.
Se tirar 10 versículos, no lugar Deus vai dizer que você está uma bênção, em outro lugar vai dizer que você está amaldiçoado. Porque não tem uma cadeia temática. Porque a pessoa está usando livre, ó. Assim, exatamente. Olha, então, analise bem. Todas, voltando no mesmo, é uma expressão expositiva. Nós voltando no mesmo assunto que estamos comentando, paciência, ela está incluída nos 9 frutos. E ela está no cabeçalho do início, na muita paciência. Depois fala de angústia, tribulação, só que primeiro fala de... Por que a paciência? Preparo psicológico. Você se lembra da luta, mas você não se abala tanto. Porque a glória é maior do que a que estamos relacionados com a tribulação. Já queremos várias vezes, que acho que os irmãos sabem até de qual, mas é importante, sabendo que a paciência ela é produtiva. Ela é produtiva. Quem que a paciência produz? Ela é produtiva. Se você tem paciência, Deus deu paciência, primeiro Ele deu fé, justificação, firmeza, revelação da glória, 4 qualidades, antes que venha a tribulação. Paciência e esperança. Isso, a paciência produz experiência. Experiência é uma pessoa de precaução, ela prevê as coisas lá no futuro, na revelação de Deus, aquilo que está ao nosso alcance na revelação de Deus. É a paciência. E ela produz o quê? Experiência. E a experiência? Para que serve a esperança? Salvação. Para que você não encaixa a palavra? Será que eu estou salvo? Será que a gente está preparado? Não, nem conta essa palavra na revelação, na identificação da palavra esperança. Não tem. Ao contrário de será, diz assim: não estamos confusos. Os que confiam no Senhor estão salvos. Por qual motivo? Porque Ele é bom. Quem já leu isso? Vamos ver, fazer essa revisão em Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículos 4 e 5. 3, 4 e 5, né? Capítulo 5, isso. Bendito é o nome do Senhor. Depois Gerson vai ler para nós, Pedro, capítulo 2, 6. Tá bom? Depois que a irmã ler, o irmão Gerson lê para nós, em 1 Pedro 2, verso 6. Capítulo 5, versículos 3 e 4. Tem sequência, mas os versículos mais chave. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança? Ora, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Confiado. Então a esperança, ela não traz confusão. Eu tenho direito de crer que eu estou salvo. Por que eu tenho direito? Porque desde que a pessoa aceitou Cristo de coração, ela sabe os direitos que Deus deu para ela. Então, em vez de ela fazer compromissos, números fechados para ser beneficiado, não, agora ela vai crendo que Deus vai investindo. Investindo, é um ministério de investimento. Ou não? Tudo isso aí que nós lemos, essas qualidades, são investimentos de Deus, investimento. Então, justificado pela fé, nós com Deus, de firmeza, revelação na glória, depois vem a tribulação, mas aí a pessoa já está preparada, psicologicamente, como já estava preparado, só um momento, irmão Maria, como já estava
falou que com Satanás e Jó. Deus falou com Satanás que Jó era preparado. Está escrito em Jó 1, 7, 8. Deus disse a Satanás: olha, Jó é preparado. Vai vir a tribulação para ele, mas só que o meu preparo está acima. Jó possui 4 virtudes. Não era isso? Ele era reto, temente, sincero e desviava-se do mal. Era um homem de precaução. E veio a tribulação como exemplo, mas também veio a perseverança de Jó como exemplo. Que é o nosso pai de exemplo nessa palavra de Deus. Compreendeu? Então, o Espírito de Deus está o quê? Quando se diz que o Espírito está derramado, ele está atuando em forma de fruto, criando em nós o quê? Caráter, paciência, mansidão, benignidade, bondade, longanimidade, a paciência dupla, isto, paz, gozo, e assim se vai, 9 qualidades. Leia o versículo 1 Pedro 2, 6, 7. Pelo que também a Escritura se contém. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será impedido. E assim, para vós, os que creem, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que eles reprovaram, essa foi a principal da esquina. E rocha de escândalo para os que recebem a palavra em nome, escrito aí, você está compreendendo como funciona também? Está contido, Isaías já profetizava isso no capítulo 28, 16, que o Senhor colocaria em Sião uma pedra, é uma palavra figurada, referente a Cristo. E quem cresce em Cristo não seria confundido por causa da preparação espiritual em nós. E a irmã leu aí que não traz confusão, porquanto o amor de Deus não está em função dobrada, como o tempo da lei. Agora não é dobrado mais, não existe essa palavra no Novo Testamento, só no Antigo. Quando Eliseu pediu a função dobrada, porque era limitada. Elias, Deus operou 7 milagres, e Eliseu 14. Então cumpriu a palavra dobrada, 12 e 7, 14. Só que agora o Espírito Santo não vem em forma dobrada, 2 vezes mais, ele vem sem medida. Irmão 3, 34 diz a palavra que Deus não nos dá o seu Espírito por medida, de maneira nenhuma. Ele vai habitar sobre a terra direto, né? Isso. E para que serve a crença? A prática da justiça. É nele que se descobre a justiça de Deus no Evangelho. Para qual finalidade? Para conviver unido com a fé. Unido. Por isso que Paulo diz em Romanos 8,16: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que nele crê. Versículo 17 diz assim: porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, que é pela fé. Como está escrito, de fé em fé, porque o justo da fé. E essa fé não é uma fé para usar dons, para expulsar demônios, nem por enfermos e transmitir a luz até pregações, não. É a fé com essência, que não se emociona com as épocas, não se confunde com a verdade. É a fé salvífica, a fé genuína, a fé que leva você a estar contente com aquilo que já tem, para não ser cometido por pecado de ansiedade. E essa palavra também, paciência, é uma palavra muito chave, muito linda, né, pastor? Porque o Senhor teve paciência de sofrer com nós. Aí, quando o pastor falou de paciência, já me levar a falar como ele sofreu, né? Onde fica a pregação? Jesus com paciência lá na cruz do Calvário. Se
citou 7 frases. E se não fosse citar aquelas 7 frases, lá nas últimas horas da cruz, o seu ministério teria sido cancelado. E a última frase, se ele falasse 6 frases e confundisse na 7ª, também anularia o seu ministério. Os irmãos analisam bem como vai a castigo. Está tudo claro. Tetelestai em grego, né? Tetelestai. Está tudo pago. Está tudo consumado. A palavra consumado significa realizado agora e continuar realizando. Ele salvou naquele momento e continua salvando. Glória a Deus! Mas nós vamos só, com 5 minutos mais ou menos, terminaremos. Vamos dar mais uma olhada sobre o perigo da falta de paciência, causa exaltação e isolação contra Deus, aqui em 2 Crônicas 26, 16. Para nós, irmão, Cheirito mesmo, 2 Crônicas, é lá em 2 Crônicas, está próximo e no capítulo 26, glorificado o nome do Senhor da glória. Hoje eu peço, se os irmãos se lembrarem, as irmãs, lê esse capítulo de 2 Crônicas 26, principalmente onde fala do reinado de Uzias. Uzias, um homem engenheiro, de progresso, muito inteligente, criativo, rico, produtivo, inteligente em engenharia, assim por diante, o rei Uzias. Eu não vou ler tudo para estamos dando controle aqui do horário. E analise bem, que é o versículo 16, 17, 18. 2 Crônicas. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões da lei, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes de Abraão, que são consagrados. De Arão, né? De Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Veja bem, então ele se tornou muito bem agitado por Deus em tudo, mas quando perdeu a paciência, ele tanto era desfrutado das riquezas materiais, quanto espiritual. Ele era o rei da tribo de Judá, mas desobedeceu. Veja bem, quando ele perdeu a paciência, o coração exaltou até o quê? Se corromper. O irmão vai até o 20. O irmão falou no versículo 18. Então ele entrou no santuário para queimar incenso. Os irmãos já aprendemos nesta noite que somente uma tribo, ou seja, um membro daquela tribo, um sacerdote, poderia estar no santuário, no altar para queimar incenso. Por causa do quê? Por causa do pecado de idolatria cometido por 11 tribos lá no capítulo 32 de Êxodo. Perderam a função e Uzias, de uma outra tribo, se exaltou até o quê? Quando nós exaltamos, perdemos a paciência e nos corrompemos diante de Deus. É necessário que imediatamente pedimos perdão. E até o 20, 18, 20. Então Uzias se indignou e tinha necessário. E tinha necessário na sua mão para queimar
essência. Indignado-se ele, pois, contra o sacerdote, a lepra. A lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote, Azarias, olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apresuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferirá. Está vendo isso? Se não tiver paciência, não tem proteção, só tem corrupção. Um homem rico, eu já disse, foi poderoso, um rei de grande progresso, um dos mais divulgados na Bíblia, agora se entrou no processo da falta de paciência e se corrompeu, e ele entrou no santuário para queimar incenso, e 80 sacerdotes contendeu com ele, ele resistiu. E naquela resistência, ele avançou para em direção ao altar, mas naquele avanço, o que aconteceu? A testa se embranqueceu. Se não tiver paciência, a lepra não sai na testa visivelmente, mas está no coração, é pior ainda. Versículo 21. Assim ficou leproso por rei dos dias, até ao dia da sua morte. E morou por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha um cargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Aí Isaías também entrou quase numa depressão, né? Porque Uzias, para quem não sabe, era primo de Isaías. E Isaías era estadista, ele estava sempre em convivência com o rei. Por isso, no capítulo 6 de Isaías, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias. E ele considerou ele como um homem fracassado. Naquela época, o profeta Elias sofreu um grande fracasso, um grande desaforo, porque ele viu seu primo tão poderoso morrendo num estado de calamidade, isolado, no mínimo 100 metros da sociedade. Um homem que era o centro, era a coluna da sociedade, dado por Deus, irmãos, agora morto, ou seja, isolado em uma casa. E alguém só poderia aproximar dele, o máximo que podia aproximar era 100 metros, porque era leproso. Foi isolado. Trazendo para os corações é um exemplo para conosco, não é? Lá é muito lido até em Lucas 21, 19, Jesus fala das tribulações que os discípulos passariam, mas ele é relativo. Na vossa paciência, lê para nós aí rapidinho e as irmãs podem apresentar por elas. É Lucas 21, 19. Glorificado é o nome do Senhor. Quem não tem paciência, não tem comunicação bíblica com a Bíblia diz com a salvação. É a Bíblia que diz isso. Então é muito importante que você tenha uma pessoa doutrinada. Se não formos doutrinados, não temos paciência, não. Não é que você não se irrita, às vezes não até mesmo perde a paciência, mas reconheça que perdeu a paciência, se humilhe, ou nós devemos nos humilharmos e dizer: Senhor, perdi a paciência, fiz o que não devia, dá-lhe novamente, e ele dá. 21, 19. E na vossa perseverança, que ganhareis as vossas almas. Compreenderam? A salvação é mantida debaixo do quê? O sangue de Cristo é valorizado como testemunho da paciência. Exatamente isso. Na vossa paciência, perseverança é a mesma palavra. Na vossa perseverança, que ganhareis As vossas almas. Isto, algumas traduções dizem: na vossa paciência conservareis as vossas almas. É uma realidade nisso, que Deus continua nos abençoando. Tem alguma dúvida? Esquecer, o Senhor tem que pedir perdão na hora, né? Não, ele dá. A gente às vezes perde a paciência, porque a gente não é perfeito.
E às vezes, muitas vezes. Só que a pessoa tem que ter conhecimento que ela está no caminho correto. Mas quando ela erra, ela deve saber que ela errou. É igual o motorista, conhece a trajetória. Ele sabe que ele está na trajetória, mas descuidando um pouquinho, errou, ele vai corrigir, ele sabe que errou, e volta a sentar novamente. Isso é muito lindo, né? Quem compreendeu a palavra? Imagina os prejuízos causados de quem não teve paciência e não reconheceu que estava errado. Quem trouxe a sua oferta nesta noite, apresente a Deus em ação de graça, queremos fazer esta oração do agradecimento nesta noite. Nós devemos pedir a Deus constantemente em nossos corações sabedoria. Porque a sabedoria, ela tem conectada com a paciência, sabia? A pessoa só testemunha que ela é paciente desde que ela seja sábia, e ela só pode testemunhar que é sábia quando ela é mansa. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus. Senhor Deus, receba a oferta dos teus servos, eu tenho preparado, Senhor. Porque, na verdade, o Senhor começa tudo primeiro, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Contribui aí com amor, com alegria, queremos passar a palavra para a irmã, que vai dar um aviso. Tem aqui os irmãos Cineroques, irmãos Pérez também, por meio da fé em Cristo, Senhor da glória. Isso vai dar 6 minutos aqui que encontramos aqui, pode ser esse mesmo. Ele aí para ajudar a obra de Deus, porque já ajudou primeiro, não é? Já nos ajudou primeiro a obra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Deus continua nos abençoando. Abençoando em tudo. Mas a segurança está nas mãos da reverência. Já. Paciência. Continuamos na outra segunda-feira com muitas matérias que temos trazendo experiência produtivas de produtos. A sua envelope, creio pela fé, em Cristo Jesus, e já iremos passar a palavra em nome. Dar os avisos e continuaremos querendo Deus.
recebe e nos visita nesta noite. Amém. Todos congregam aqui. Quem compreendeu a palavra? Por falta de paciência, quantas tribos perderam a bênção do reino sacerdotal? Vale a pena perseverar em ser igual uma pessoa. Vale, porque o resto é provar que persevera exaltado por Deus. Vamos agradecer a Deus por esta tarde maravilhosa nesta noite. Nada mais vamos continuando com o trabalho de experiência cristã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos concedeu, também apresentando a nação de Israel, Senhor, que é mandamento com promessa, meu Deus, e as outras nações também, todos necessitados, e assim seja, para a glória de Deus, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo.